Joel, foi bom pegando o gancho nisso. Você conhece a doutora Carla? Você conhece lá do COB? Conheço. Foi assim, então. A gente fez uma live com ela na sexta-feira e ela tocou num ponto muito interessante. Ela colocou assim, ó, em abril ela fez uma postagem no Instagram dela. Essas Olimpíadas de Tóquio vão ser pela primeira vez as Olimpíadas do desafio da saúde mental. E você tocou num ponto importante. Sempre existiu o plano de saúde mental. Falamos na live com a Maite Proença que Philippe Pinel, na França, em 1793, quando ele virou um médico diretor lá do hospital, 1793, ele foi o primeiro médico que desacorrentou os pacientes psiquiátricos. Eles eram acorrentados igual o animal. E ele, é um simbolismo, né? Então ele quebrou as correntes em 1793 para reinserir esse ser humano dentro da sociedade. E hoje aqui nós estamos, né, juntando toda essa força, esse time, você de Portugal aí à noite nos ajudando, para quebrar essas correntes abstratas, né, do preconceito. Então, quando a Simone Biles relatou que ela estava desistindo da prova, né, por não estar se sentindo segura, houve uma comoção muito grande em cima disso, né? Por um lado é bom, né, porque traz o debate à tona, mas como médico, né, como pesquisador, eu sei que tem uma pequena parcela que não tem jeito, é químico, vai precisar de estar com insônia. Você não tomar, fez medidas higiênicas do sono, melhorou o estilo de vida, não vem sono, é químico, igual febre, igual tosse. E aí a gente conversando, doutora Carla, existe uma explicação para isso. Não sei qual é o diagnóstico dela, tá, Joel? Mas sim, vamos supor que é um transtorno de ansiedade generalizada ou um transtorno depressivo maior. Quando você é um atleta e você repete muito movimento, dentro da região do pré-córtex, aquilo fica no automático. Igual você que está aí na live vendo a gente, você pega o carro, de tanto você repetir o mesmo percurso, daqui a pouco você chega em casa, poxa, nem lembro na hora que eu virei para a direita, parei no sinal. Então isso realmente entra, entre aspas, no automático. Quando você está num quadro depressivo, num transtorno de ansiedade generalizada, você pode ter até uma perda de 30% da sua concentração. Traduzindo, a região frontal, ela fica num nível de estímulo, de inflamação muito, muito atípica, e tira o automatismo desse movimento. Então, na hora que a Simone Biles pisou, dali, na hora do salto, a gente até conversou isso com o Diego Hipólito, ela fazia aquilo no automático. Por isso que era muito difícil ela perder, porque ela só lembrava na hora que ela pisava. Quando ela está num processo, não sei qual era o diagnóstico dela, mas assim, conversando com a doutora Carla, ela perde esse automatismo. Então, João, na hora que ela pula, ela tem que pensar no movimento. Na hora que ela tem que pensar no movimento, tirou do automatismo. Então, ela pode cair de cabeça lá de cima. Tem uma fratura, né, importante. E assim, isso é muito grave, né? Só que as pessoas, não tendo essa informação, o que a gente escuta? Ah, poxa, fraquejou, poxa, o que ela já fez, né, pelo esporte, né, pela pessoa que ela é. Ou o pior do atleta é o amarelô, né? Amarelou, sei né? lá, amarelou, pô. A gente... Caramba, olha só a reflexão, né? Au concurso no esporte, campeã, recordista, distante, né? Distante das meninas, mostra que é um ser humano e que sofre qualquer tipo de coisa que um ser humano sofre. Só que essa questão da Simone Biles, ela deu um alerta, porque foi muito extremo, né? Campeã olímpica norte-americana, ou seja, americano. Pô, isso não é coisa para americano, isso é coisa, sei lá, para brasileiro. Quem é amarelo é brasileiro, não é americano. Ah, então tá bom, é americano, mas quem é amarela não é o melhor, é o pangaré, não, é a melhor, disparada. Ah, então ela é inexperiente. Não. Campeã mundial, campeã olímpica, experiente, americana, campeã e assim por diante. E aí o mundo, cara, tá na hora da gente se ligar nisso. Só que esse é um exemplo ultra extremo. E aqueles exemplos, né, Thiago, doutor, que é assim, ó, o cara que tem uma enxaqueca e ele acha que a enxaqueca dele é 100% fisiológica e não uma resposta fisiológica para uma questão emocional. Ele tem, do nada, simplesmente do nada, ele tem um problema gravíssimo na pele. E ele acha que é um problema fisiológico, ele perde cabelo, nasce um buraco na cabeça dele. De repente, a testa dele está oleosa, nasce espinha. De repente, ele está andando e, sei lá, ele tem um problema muito sério físico, articular, locomotor. E aí a turma
geralmente associa a uma questão física, da qual o corpo muito provavelmente já está sinalizando, ó, há muito tempo. E então acho que é importante levantar uma questão também da gente começar a entender os sinais. E essa eu vou te perguntar, doutor. Quais são os sinais básicos, corriqueiros do dia a dia que a galera está negligenciando e que é o comecinho? Sabe, cara, presta atenção nisso. Só que o corpo não vai te mandar um WhatsApp. Ele não manda um WhatsApp. Ele manda uma dor de cabeça, ele manda uma dor no estômago. Então dá uns sinais assim, 1.500 pessoas é uma turma gigante. Sinais que são comuns, mas não são normais. Eu sempre falo, cara, você tem que conseguir dormir. Aí o cara fala, pô, não tô conseguindo dormir. É comum isso para mim, cara, mas não é normal. A gente tem que dormir, né? A gente precisa dormir, ciclo circadiano, liberação de melatonina, diminuição de cortisol, liberação de GH. Precisa disso, né? Então conta aí uns 2 ou 3 sinais. Joel, até para poder transformar isso mais didático, por exemplo, pessoal, tudo que eu for falar aqui não é nada matemático, né? Porque a medicina não é uma ciência exata. O julgamento clínico é muito mais importante do que preencher um critério daqui maior e 2 menores. Perfeito. Só que o índice de confiabilidade, Joel, em qualquer patologia na medicina, na psiquiatria, é de 90%. O mesmo quadro de depressão aqui no Brasil e em Portugal, 9 em cada 10 vão aparecer da mesma maneira. Porque isso já foi estudado e comprovado cientificamente. Então, uma forma que eu tento ajudar até o paciente a tentar entender onde a gente pode ajudar como médico, eu costumo fazer assim, Joel, eu separo em 3 pilarzinhos a avaliação inicial. Pilarzinho número 1, os problemas que ele tem passado no dia a dia dele. Parte pessoal, profissional, familiar. Pilarzinho número 2, características da personalidade. Quando a gente fala, como sempre fui assim, sou assim desde sempre. Todos nós temos características boas e que podem ser melhoradas. E o terceiro pilarzinho, Joel, sintomas. Sensações que eu não tinha, ao longo dos meses começaram a aparecer de uma forma desagradável, mas que sozinho não controla. Por exemplo, uma que você citou aí, insônia. Quando a pessoa começa a ter insônia na vida, não é um problema que ela tenha dormir sozinho, o sono não vem. Não é uma característica que ela não nasceu com essa insônia. Seria um sintoma. Problemas que a gente passa no nosso dia a dia. Joãozão, características da nossa personalidade, que são fatores de risco para a gente ter sintomas, único remédio, terapia com psicólogo e atividade física regular para ajudar. Remédio só vai ajudar se tiver indicação nos sintomas. Então, se chega um paciente no meu consultório, fala assim, doutor, eu vim aqui porque eu tenho uma dificuldade em dizer não para as pessoas, e agora eu estou trabalhando, e eu estou tendo que dizer muitos não, isso está me deixando mal. Isso é uma característica, vem desde sempre. Se eu colocar um remédio, vai adiantar nada. Perfeito. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que perceber é o seguinte, eu não tinha aquela sensação, passei a ter. Outra diferença importante, João, é que a nossa área é única na medicina. Quando a gente tem uma patologia médica definida, a gente não chama de doença. É a única que a gente chama de transtorno. Diferenças básicas. Para chamar de doença, eu tenho que conhecer o fator que causou ela. Por exemplo, Covid. O vírus da Covid lesa o pulmão e dá o sintoma tosse. Tosse é um problema na nossa divisãozinha? Não. Eu peço para ela parar, não para. É uma característica? Eu não nasci com essa tosse. Tosse, assim como a insônia, é um sintoma. Ou seja, eu não tinha, apareceu, é desagradável, não controlo. Só que aqui, ó, eu consigo ver a causa. Ó. O vírus da Covid lesou o pulmão, está aqui a causa desse sintoma tosse. Psiquiatria, João, é a única dentro da medicina que eu não consigo identificar essa causa. É multifatorial. Inclusive, eu posso estar no melhor momento da minha vida, ter dado um gene do familiar, passar por um pequeno estresse, o gene expressar e eu começar a apresentar sintomas depressivos do humor. Alguém tem culpa nisso, João? Zero. Tem como Deus, manda para mim na tireoide. Ou seja, a gente não consegue saber a hora que o gene... E nem consegue saber se a gente herdou ou se foi pelos fatores estressores que a gente foi passando que fizeram o gene expressar. Eu não tenho como abrir a mente da pessoa para ver a hora que isso aconteceu. Por esse fator que chama transtorno, não doença. Então, primeira dica. Você começou a apresentar sensações que você nunca apresentou, é um sinal de alerta. Você não tinha insônia, você passou a ter. Você está perdendo peso ou ganhando peso sem você não estar fazendo uma dieta específica. Seu rendimento no seu trabalho está caindo, você está sendo chamado a atenção pelo seu chefe, sendo que você, na sua visão, você está fazendo tudo corretamente. São sinais, sintomas que você não tinha, passou a ter e está começando a te atrapalhar. Isso que você falou, Joãozão, você está ajudando muita gente na causa. Porque eu e o Thiago estamos desde aqui do começo tentando mostrar à população que assim como ela está fazendo exame de rastreio para câncer de mama, que ela também tem que ter no radar todos esses sintomas em relação a quer ver um exemplo? A maior
em dois critérios maiores no quadro depressivo, Jordão. Um deles é a tristeza persistente na maior parte do dia. A outra é a anedonia. O que é anedonia? Diminuição do prazer nas atividades que me davam prazer. Isso é diferente de tristeza. Você conversa com o paciente, você pergunta em relação ao humor, ele fala, não, eu estou triste, eu não estou não tenho chorado não. Mas sabe, eu estou meio desinteressado, estou apático, eu vou lá ver lá uma palestra do Joel, ou não é a mesma coisa, tanto faz como tanto fez. Uhum. Aí se você não tem a ideia de que pode ter depressão sem ter tristeza, você já afasta essa possibilidade. A gente só tem conhecimento na vida, dúvida na vida, se a gente tiver conhecimento. Então, mas aonde a gente vai acessar isso? É o que o Thiago está nos ajudando, né? Apadrinhando o nosso projeto, para colocar a luz em cima disso. Olha o dado que a gente colocou de suicídio, pessoal. Nos Estados Unidos aumentou 50% o suicídio em jovens, Josão, na pandemia. 50%. É a terceira maior causa de morte em jovem no Brasil. Tem que falar, entendeu? E o Brasil tem um dado absurdo no mundo, né? Pois é. Tipo, tá top ranqueado no mundo. Top 1 em transtorno de ansiedade e top 3 em transtorno depressivo maior. Exatamente.